Bom, vamos lá. São 7h03 e vamos começar a conversa aqui. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o Felipe, eu sou daqui para fora. E aí, bem rapidinho sobre mim, eu preparo jovens para o processo seletivo de universidades do interior desde 2010. Então, ao longo dos anos, já são centenas de jovens com quem eu trabalhei individualmente, que foram fazer a graduação fora, tem uma experiência legal. A minha experiência pessoal também foi muito positiva. É sempre bom falar sobre o assunto. Eu fiz a graduação fora também, então é algo que eu gosto de falar e de trabalhar nessa linha. A ideia hoje é conversar bem rapidamente, mostrar rapidamente para vocês um pouquinho da Daqui para Fora. Tem vários de vocês que estão assistindo que já nos conhecem, mas tem alguns que é a primeira vez. E aí depois a gente vai para o que interessa, que é a conversa com o Alexandre. Então, bem rapidinho aqui. Então, a Daqui para Fora é uma consultoria que prepara jovens para o processo seletivo de universidades no exterior. E nós fazemos isso desde 2001. Ao longo desses anos, já são mais de 3 mil jovens que se prepararam conosco, que foram, de fato, fazer a graduação fora. Então, a gente tem uma experiência bem legal. E um ponto importante é que é só a graduação, nós não fazemos intercâmbio, boarding schools, e nem MBA, doutorado. Não tem ninguém no Hemisfério Sul que faça isso há mais tempo do que nós. A equipe é enorme, de nós muitos passaram por isso. Então, como eu falei, eu fiz a graduação fora, outros 41 também fizeram. Tá? E aqui tem algumas das universidades nas quais nossos alunos estão estudando atualmente. Válido enfatizar que preparamos jovens para o processo seletivo de universidades no Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e mais diversas outras universidades pela Europa. Tá? E aqui tem os resultados dos últimos ciclos. Nos Estados Unidos, aprovações nas mais competitivas. Os Estados Unidos continua sendo o principal destino dos jovens. Acho que tem dois pontos que acabam chamando bastante atenção. Um é o número de boas universidades. Das 50 melhores do mundo, tem 25 lá. E outra é a flexibilidade acadêmica. Os jovens precisam bater o martelo e definir o curso no qual vai se formar no final do segundo ano da universidade. E isso acaba atraindo bastante gente. Tendo isso em mente, muita gente tem se candidatado para a Europa. Nos últimos 2 anos, teve um crescimento grande, que tem algumas das universidades, os alunos estão estudando, e o Canadá se manteve bem estável, tem boas opções também. Tá? Antes de começar o trabalho, vale a pena mostrar os eventos, os próximos eventos que teremos aqui agora na próxima semana, e depois mais para o final do mês, e assim vocês se inscrevem da mesma maneira como vocês se inscreveram para cá. Tá? Então vamos para o que interessa. Olá, Alexandre. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos aqui participantes do webinar, né? É um prazer poder estar compartilhando um pouco a experiência que eu tive, né, como na parte da como família, né, como pai do Gabriel, né? Eu sou Alexandre, né? Vou estar falando um pouco sobre a nossa experiência como família, né? E falando um pouco do processo de estudar para fora, né? Estudar fora do país. Né? O Gabriel hoje está em Yale, está no terceiro ano na faculdade, né? Indo para o terceiro ano. E isso é uma decisão de muito peso, né? Quer dizer, envolve um movimento de preparação, de planejamento familiar, planejamento financeiro, né, que começa muito cedo, né? Além de pai do Gabriel, obviamente na minha área acadêmica, profissional, né, eu fiz graduação na GV em administração de empresa, depois fiz mestrado, doutorado na área de educação, sou diretor do Colégio Jean Piaget de Santos, né, uma escola que tem aproximadamente 1.500 alunos, e sempre foi muito bem ranqueada no Enem. A gente, nos últimos anos, é primeiro lugar no Enem aqui na Baixada Santista, e faz tempo que eu conheço o Daqui para Fora, né? A gente tem uma parceria de longos, longos anos, né? Antes dos meus filhos pensarem em estudar fora do país, né? E então a minha preocupação foi sempre que o aluno, né? Que os alunos de Jean Piaget, inclusive meus filhos, tivessem estudar fora do país como uma das opções, quer dizer, fazer as melhores universidades no Brasil ou fora do país, né? Então foi um pouco essa construção, né, que eu sempre trabalhei com os nossos alunos, né, e o Gabriel, como meu filho, também teve as mesmas oportunidades. Obviamente que falar do filho da gente e viver isso na pele é diferente do que você está trabalhando com os alunos da escola, porque as decisões são dentro de casa, né? Envolve esposa, envolve o budget da família, então tudo isso
tem um sentido muito mais forte, mas de qualquer forma eu vivenciei antes do Gabriel muitos alunos indo para fora do país pelo Jean Piaget, com a parceria daqui para fora, então eu acho que isso dá uma certa vivência, né, de como se constrói esse processo todo, e agora eu estou sentindo o que que é o filho estar 3 anos fora de casa, toda essa construção que é a cada dia, né, mas muito positiva da forma como está caminhando. Então tá, bom, então vamos começar das perguntas. E deixa eu até dar um aviso aqui para o pessoal. Eu vou pedir para vocês, quando vocês tiverem algum tipo de dúvida, mandar, por favor, no QA, porque fica bem mais fácil para a gente controlar aqui e ver as questões. Eu vou fazer algumas perguntas que a gente tinha planejado, mas vou deixar espaço para ouvir as perguntas de vocês também e a gente vai seguindo aí, tá bom? Então vamos lá, assim, o primeiro passo, assim, como que foi essa decisão de estudar fora? Assim, você acabou de falar que na escola isso é algo natural, que vocês já estimulam e tudo mais, mas na sua família, Alexandre, veio do Gabriel, veio de vocês, veio da mãe, veio da irmã? Conta aí, como é que foi? Então, a gente sempre, por exemplo, né, eu tenho uma formação razoavelmente boa, né, a minha esposa também tem, estudou em boas universidades, então a gente sempre acreditou que você está numa universidade, convivendo num ambiente desafiador, com alunos dedicados, interessados, você eleva o padrão da formação de todo mundo, né, porque um puxa o outro dentro desse processo. Então, nossa perspectiva sempre foi que o Gabriel e a Rafaela, que é a minha filha mais velha, que ambos pudessem estudar em boas universidades. E aí dentro dessas possibilidades, né, minha esposa passou por ela fez mestrado e doutorado também, quer dizer, teve a oportunidade de estudar fora do país, eu também tive a oportunidade de estudar fora do país, né, mas nas minhas condições eu acabei não indo para fora por razões muito específicas, né, embora o doutorado meu tenha sido nessa área de pesquisar a educação nos diversos países, então a gente sempre se encantou muito, né, de oferecer o que estava de melhor disponível dentro desse processo. E aí, dentro dessa construção, quer dizer, o Gabriel e a Rafaela, né, que são os dois filhos, como comentei, foram fazer intercâmbio no sétimo ano, no oitavo ano, foram para os Estados Unidos, no nono ano, minha filha foi para a Espanha, o Gabriel não foi, no primeiro ano ele fez intercâmbio, e a gente ofereceu no segundo ano para os dois a possibilidade de fazer o que a gente chama Summer College, ou Summer Studies, né? Que foi o fato dos dois poderem ir para Harvard e ficar fazendo 7 semanas dentro da universidade, onde eles escolhem disciplinas que estão relacionadas com áreas profissionais. Então, por exemplo, o Gabriel escolheu economia e computação, né, para fazer no segundo ano. Então, ele já foi tendo um pouco essa possibilidade. A minha filha fez a mesma coisa, né, também no segundo ano do ensino médio. E a gente orienta os alunos que querem estudar fora que eles possam pôr o pé dentro da universidade e ficar durante um período, principalmente no segundo ano do ensino médio, eles têm mais maturidade, morando numa universidade, estando no campus, fazendo aulas, durante esse período, escolhendo as áreas profissionais e tendo essa vivência que equivale mais ou menos a um semestre, 2 disciplinas intensivas de um semestre dadas em 7 semanas, né? Então, acho que essa foi uma das preparações, né? E aí é muito interessante, porque minha filha, no segundo ano, ela teve essa vivência e ela não optou por ir para o exterior, né? Ela fez GV, fez administração pública, está trabalhando na área, está super bem. E meu filho terminou falando: eu quero estudar no exterior, quero estudar em Harvard, eu quero estudar numa universidade top. Então, a oportunidade foi dada para os dois, e cada um fez opções diferentes, o que eu acho que é super válido. A gente, como família, oferece as opções. E o que a gente entende é que os filhos, né, têm que ver o que faz sentido para ele, o que mais brilha aos olhos. Então, esse processo foi construído, né, dentro dessa possibilidade de oferecer oportunidades, né? Que legal. E eu sinto que cada vez mais é assim que eu vejo as famílias lidando, Alexandre. Assim, o que as famílias querem é ter portas abertas para o filho e para os filhos poderem escolher. E como você, eu também concordo que não existe um único caminho de sucesso. Tem vários caminhos
e eu acho que, mas o que eu reforço sempre quando eu tenho a chance é ter as portas abertas, faça escolha, se coloque em posição de poder fazer essa escolha lá na frente para se adaptar. E aí, bom, eu já até adiantando aqui, nós começamos uma preparação com o Gabriel no segundo ano, e até agora o lado de puxar certinho para o nosso lado. Ah, teve algum ponto, ou qual ponto que vocês perceberam que nada aqui para fora foi mais relevante, que mais ajudou o Gabriel nessa jornada? Então, a gente já vinha trabalhando com o Gabriel, né, e com a Rafaela também, desde cedo, falando a importância de fazer um esporte coletivo, um esporte individual, para que ele pudesse trabalhar os seus limites individuais e, ao mesmo no esporte individual, no coletivo, trabalhar o relacionamento com o grupo, trabalhar a equipe. Então, isso foi um ponto marcante que a gente já vê no Fundamental fazendo isso. Né? Então, ele acabou se formando em karatê, virando faixa preta, jogou polo aquático, acabou se virando capitão do time, né? E isso até o primeiro ano de ensino médio, né? E dentro dessa construção eu já vinha com essa bagagem de saber a importância de você construir um bom currículo, de ter boas notas, né? Então tudo isso ele veio fazendo. Primeiro ano ele continuou nesse trabalho de boas notas, ser sempre um aluno participando de Olimpíadas, então a gente também estimulava a participação de Olimpíadas para construir esse currículo, né? E aí, no segundo ano, ele, como eu falei, ele foi para Harvard no meio do segundo ano. Quando ele voltou, ele falou: eu quero estudar fora, eu quero ter essa opção. Aí, eu, obviamente, procurei daqui para fora, falando: agora vamos alinhar, né? Quer dizer, não dá para errar na estratégia, não dá para errar nos detalhes. A gente entende que, como família, a gente faz essa construção mais macro, né? Quer dizer, olha, faça esporte, tenha bons amigos, estude, né? Tenha uma vida equilibrada, consiga organizar seu dia a dia, seja feliz, quer dizer, tenha bons hobbies e tal. Mas quando chegar na metade do segundo ano, e aí a decisão foi, eu quero estudar fora, aí realmente precisa saber, poxa, que faculdade que ele vai escolher, qual é o perfil dele, a gente sabe que Stanford tem um perfil de selecionar alunos diferente do MIT, que é diferente de Yale, que é diferente, talvez, do UCLA, mas eu não tenho esse know-how, eu não consigo, como pai, né, e mesmo como diretor da escola, falar, olha, essa é melhor do que essa, escolha aí essa, né, por esse... E eu acho que é daqui para fora, nesse sentido, fez muita diferença, porque ele teve esses momentos de tutoria com a equipe daqui para fora, e o que eu achei muito interessante, depois que ele fez a tutoria, ele fez a preparação, fez preparatório para o SAT, né? Eu fiquei impressionado com o resultado dele no SAT, quanto ele evoluiu saindo. Ele começou fazendo acho que foi 1.300, 1.200, 1.300 pontos, e terminou fazendo 1.580 pontos de 1.600. Quer dizer, então ele deu um salto enorme de crescimento no SAT. E toda essa construção teve, né, bastante apoio daqui para fora, até chegar nessa escolha das boas universidades. Aí ele fez essa estratégia, né, de escolher. Ele falou: eu só quero universidade top, porque ele já tinha uma certa tranquilidade. Ele passou na USP, na GV aqui, né, na área de economia. Então ele estava com esse foco em universidade top, e foi o que eu falei para ele também. Eu falei: ó, filho, ou é top ou é quase top, mas não pode, porque aqui no Brasil você tem boas universidades também. Então ele focou as tops, passou em maioria delas, né? Mas daqui para fora fez essa diferença, né? De saber construir com ele uma estratégia das cartas, as revisões das cartas de referência, né? Da própria redação que ele produz, né? Então a carta que ele faz sobre ele, as cartas que as universidades pedem que ele escreva, eu acho que daqui para fora teve um papel fundamental, né? Nesse sentido, eu acho que, né? Dá segurança para o aluno, não se sente seguro sabendo que ele está fazendo uma produção adequada para poder ser competitivo. Porque acho que no final a ideia é ser competitivo, né? É muita gente disputando as poucas vagas dessas universidades top, né? É assim, tem que estar lá em cima, tem que ter o mínimo aqui, a parte acadêmica, as atividades, para poder brigar, porque cada ano que passa está ficando mais duro essa competição. Legal, ótimo. Pô, fico feliz que deu certo e que a gente ajudou nesses pontos. Tá? Ah, deixa eu até dar um passo lá para frente aqui, assim, só para concluir essa parte do Gabriel aqui, da chegada na faculdade. Tem alguma dica pontual que você daria para as famílias ah, em Então, relação a essa fase? o que eu vejo é uma visão muito particular minha, né? Eu acho que para estudar fora do país,
para hoje fazer, o foco tem que ser uma boa universidade, eu acho que tem que ser, né? Quer dizer, tá pelo menos entre as top 100 do mundo, né? E aí, para você estar sendo competitivo, eu acho que a grande estratégia é olhar os detalhes, né? Não tem como, né? Você tem que olhar para a parte do aluno estar feliz, ao mesmo tempo está se dedicando, está montando rotinas de estudo. Eu acho que faz diferença o aluno que consegue montar uma rotina, consegue se planejar, hora de estudo, hora de lazer, né? Hora de estar com os amigos. E essa construção, obviamente que ela tem acertos e erros, né? Então, eu acho que dar o apoio, escutar, conversar, orientar, né? Eu entendo que essa construção é o que vai fazer a diferença, né? Estar junto, orientando e apoiando e estimulando para que não, né, foi mal, vamos rever isso aqui, vamos trabalhar junto nesse processo. Acho que esse trabalho de estar junto é muito importante, obviamente dando autonomia, mas com uma supervisão. Eu acho que isso faz diferença, né? Mas eu volto a falar, eu acho que está nos detalhes, né? Eu acho que daqui para fora, por exemplo, eu tenho alunos que não têm nem ideia dessa construção do currículo. Então, eu acho que daqui para fora é muito interessante ter uma orientação desde o primeiro ano. Tem pais e famílias que já, por alguma experiência profissional, acadêmica, de trabalho, já sabe essa construção, então talvez, né, ter um apoio daqui para fora, a partir da metade do segundo ano, já esteja de bom tamanho, mas eu acho que essa construção ela é estratégica, né? Então, até que eu falo para os alunos na escola lá, falo, gente, vocês querem estudar fora? Nono ano é junior high school. Quer dizer, desde o nono ano você precisa estar olhando tuas médias, você precisa estar olhando as tuas atitudes, teu professor vai fazer uma carta de referência para você, então você tem que ser uma pessoa que seja positiva na turma, proativa, que demonstre, né, uma atitude sempre no sentido de melhorar o ambiente de convivência, né? Então, eu acho que essa é uma construção importante que as famílias têm que estar de olho, né? Tá. E obrigado, ótimas reflexões aqui. E tem uma outra dúvida que com certeza as famílias vão perguntar e já faz sentido para a gente concluir essa parte é para quantas universidades o Gabriel se candidatou e bom, vamos lá. E depois quantas ele passou? Tá, então, ele se candidatou em 12 para 12 universidades. Eu não vou lembrar todas, mas eu lembro as que ele não passou. Mas Ah, ele passou em Berkeley, ele passou em UCLA, ele passou em Yale, ele passou, acho que North Carolina, ele passou na Universidade de Toronto, passou na UBC, que é British Columbia. ah, e tiveram mais outras que ele passou. Ele não passou em duas, ele não passou na Universidade de Chicago e não passou em Harvard. Foi as duas que eu lembro que ele não passou. Harvard era a primeira da lista e Yale era a uhum. segunda da lista, da relação Da dele, né? preferência. Da Uhum. preferência, exatamente. Então, como ele foi para Harvard, ficou lá 7 semanas, no segundo ano, o olho dele brilhava para essa universidade, né? E então eu acho que em termos de aprovação, nesse momento do resultado, foi uma vibração enorme, mas sempre ficou naquele momento da vibração. Hoje não, imagine, hoje está super bem na universidade, mas naquele momento ele teve aquela frustração de, poxa, eu não passei na minha top, né? Daí eu falei, filho, mas imagine, né? A concorrência é brutal, né? Brutal, né? Então essa escolha dessas universidades, ele acabou não apostando em nenhuma universidade, tipo assim, que seria para garantir, sabe? Se eu não passar em nenhuma, eu vou naquela que está entre as top 50, né? Ele ficou sempre entre as top 20, né? Porque a universidade, se eu não me engano, a Universidade de Toronto está entre as top 20, né? Eu acho que é desse número 20 ou 25, eu não sei exato, não me lembro exatamente a posição agora. Mas foi assim, foram 12 universidades, né? Eu sei que vocês têm uma possibilidade de oferecer 8 ou 24, ele falou que não, acho que 12 estava de bom tamanho, mas deu muito trabalho, viu? Muita cartas, porque cada universidade pede 3 cartas. Então você pega 3 cartas e multiplica. Na verdade, uma é dele, né? Ele tem que falar sobre ele, duas são temas da universidade. Então, na verdade, você pega duas cartas e multiplica por dois, são 24 redações diferentes. É um trabalho de louco, né? Muita produção de texto, né? Isso dá trabalho mesmo. E aí tem as técnicas aqui que a gente monta esqueletos, e aí depois vai trabalhando, mas no final das contas, o segundo semestre do terceiro ano do médio, ou para quem da escola internacional, no primeiro semestre do 12º,
dá trabalho, o bicho pega. É. Porque, Né? E principalmente porque nesse período os alunos, no nosso caso, eles estão no terceiro ano de ensino médio, com uma carga de 42 horas semanais de aula, assim, se matando para poder ter bom desempenho na escola, no terceiro uhum, ano, ser aprovados, e ao mesmo tempo fazendo todo esse trabalho extra. Por isso que eu acho que faz diferença você ter alguém no teu pé falando, olha, cadê a carta? Eu preciso da carta, tá? Teu prazo está vencendo, porque eu lembro que eu chegava final de semana e ficava produzindo as cartas, falava, não, preciso mandar carta para o Gabriel, né? O Gabriel acho que era o orientador o dele que daqui para trabalhava com ele, fora, né? né? Então eu lembro que isso cria um lado positivo que é fazer essa monitoramento dessa agenda, né? Agenda de trabalho, né? Tá. E aí, só para concluir essa parte da universidade, então ele passou em várias opções, a Yale era a melhor ranqueada, e isso foi o principal determinante da escolha, ou teve mais algum ponto que fez com que, putz, ó, Yale vai ser uma boa opção por conta desse aspecto? Não, sabe o que fez a diferença? Eu acho foi a entrevista, porque as universidades, quase todas, né, americanas, ligaram para ele para fazer a entrevista, né? E as duas entrevistas que ele mais gostou, na verdade, a entrevista que ele mais gostou foi a de Yale, né? Ele normalmente é um ex-aluno que mora no Brasil que liga, né? Por exemplo, North Carolina foi alguém que ligou de fora. Colômbia também foi uma ligação que veio dos Estados Unidos. Agora, Yale foi uma ligação do Brasil, Stanford também foi uma ligação do Brasil, né? Desculpa, ele fez Stanford e ele não passou nessas três. Stanford, Chicago Harvard. e, e, Em Harvard. e Harvard, é. E aí ele recebeu todas as ligações e a ligação de Yale foi muito interessante, porque era uma pessoa que foi bastante acolhedora, falou, olha, Gabriel, depois que terminou a entrevista, falou, olha, eu entendo que você tem um perfil da universidade, né? Yale não é necessariamente uma universidade onde os alunos competem muito entre eles, eles estimulam muito mais uma ação de cooperação, uma ação muito mais de acolhimento, uma abordagem mais inclusiva, mais humanística, vamos colocar assim, né? E isso ficou muito claro para ele quando ele terminou a entrevista. Ele falou, pai, eu, né? Gostei muito da entrevista com Legal. ele. E foi engraçado porque nas perguntas que ele fez, e normalmente a pessoa fica quase 1 hora e meia conversando, é impressionante, né? Eles conversam, né, sobre muitos assuntos. E essa pessoa falou isso para ele, olha, acho que você vai se dar bem lá em Yale, você tem um perfil para Yale, né? E ele falou, legal, né? E aí ele explicou um pouco desse perfil, o que é esperado, né? E o Gabriel, quando escutou isso, falou, pô, legal, pai, eu acho que essa é a universidade que mais me encantou os olhos pela entrevista. E no final, obviamente, foi a que ele acabou passando. Então, eu acho que isso fez diferença. A entrevista e essa sintonia com o entrevistador falando que ele tinha o perfil para a universidade. Acho que isso fez muita diferença. Legal, legal. E aí, chegando na universidade, como é que foi a recepção, a adaptação? Você foi levá-lo, não foi? Não, porque Ou estava foi em na época época de da pandemia? Covid. Não, Estava foi no na época meio. da pandemia, É, Isso. então, então, eu não vou entrar nessa parte, porque foi uma loucura, né? Consegui visto no meio da Não, pandemia, né? O visto é fio, no meio da pandemia foi uma loucura, né? A gente viajou com ele, acho que foi nossa, é para verdade. a Ainda Bahia, bem que depois foi para o Rio passou. Grande do Sul, foi uma loucura, né? Mas, de qualquer forma, chegando lá, a universidade é uma estrutura fantástica, impressionante, né? A história da universidade, né? Os prédios, eles são de 1800 e pouco, mas dentro são todos modernos, com academia em cada alojamento, com a alimentação fantástica, né? A qualidade dos dormitórios. Ele começou com uma turma, né? Ele morava num quarto que era um quarto, né, que tem três dormitórios, dormiam 6 pessoas, dois americanos, um da África, um de Gana, e eu não vou lembrar dos outros países, né? Mas era uma integração muito grande de diversos países no mesmo dormitório, né? Lá tem uma comunidade de brasileiros que toda terça-feira eles se reúnem, né? Então eles vão jantar juntos, então ele participa dessa reunião. Ele foi lá, começou a jogar polo aquático também,
fez integração com o time. Aí, como ele toca violão, aí chegou lá, a universidade pagou para ele um curso de violão com um especialista que é daquela academia Juilliard, né? Que deu aula para ele de guitarra, na verdade. Legal. É. Então, a universidade tem uma preocupação muito grande de inclusão, de você se integrar nos seus clubes, né? Das suas áreas de interesse, né? E eu sinto que ele recebe um tutor, que ele tem que toda semana conversar com esse tutor, né? É rotina, você tem que falar um pouco de como que você está, como você está se organizando, é uma espécie de mentoria que a universidade te oferece durante um ano obrigatório, né? E você tem que ficar dentro da universidade, e lembrou muito Harry Potter, né? Porque cada aluno vai para uma casa, né? Então ele está em Berkeley, que é a casa dele, chama Berkeley a área dele. Então eles têm 7 diferentes casas, vamos colocar assim, né? E cada aluno pertence a uma casa. E eles têm competições entre eles, de vários esportes e tal, né? Mas é muito interessante o modelo vocês, né? Eu lembrei Harry Potter, cada um tem uma bandeira, ele tem a camisa né, com o nome da casa dele, então lá são 2 prédios de Berkeley, e tem tudo, é impressionante. Tem restaurante, tem lavanderia, tem academia, tem quadra de esportes, a infraestrutura é fantástica, fantástica. É, legal. Bom, isso, então ele se adaptou, né? Deve ter as dificuldades e tudo mais, mas foi. Sim. O primeiro ano eu acho que é um pouco mais difícil por causa da saudade, né? Então, a gente percebeu essa saudade muito grande, então a gente fez um acordo de todo grande feriado, a gente pagou uma passagem para ele, né? Então, ele vinha na metade do ano, quer dizer, nas férias de verão lá nos Estados Unidos, férias de inverno, que nós estamos falando em dezembro, janeiro, e os 2 grandes feriados, em abril e setembro, ou desculpa, outubro, são 2 feriados que ou a gente vai para lá ou ele vem para cá. Então, no final, a Legal. gente tem Justo. 4 encontros por ano, onde a família se reúne, né, para manter essa ligação. Eu acho que isso deu um equilíbrio emocional muito maior, porque você diminui essa sensação de saudade do feijão, do arroz, dos amigos da cidade, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa muito legal que a gente construiu junto, né? Porque a gente percebeu no primeiro semestre apesar Vai de ser todo esse importante. apoio da universidade, essa necessidade de ainda manter um vínculo com um país mais forte. E a gente manteve, isso está funcionando até hoje, né? Obviamente ele já veio agora para trabalhar, ele passou no estágio aqui fez 3 meses de estágio aqui agora no MBU, né? Que é uma empresa de investimento, um estágio muito legal. Ele só contrata alunos do exterior, né? Tem aluno de Colômbia, tem aluno de outras universidades top nos Estados Unidos, acho que de Cornell, né? Então a gente percebe hoje que tem as empresas que selecionam somente alunos que estão estudando fora para fazer estágio no Brasil, para tentar seduzi-los para voltar para o Brasil depois que eles se formem, tá? Está muito claro, né? O que é legal, né? Quer dizer, é uma oportunidade para um aluno que está estudando fora. É mais uma porta, né? É mais um Mais uma caminho. porta, mais uma Porque porta. tem muita gente que tem essa preocupação mesmo. Alexandre. Ah, meu filho vai para fora, ele vai perder o network aqui no Brasil, e aí depois. É. Eu entendo que não é a realidade, porque eu vejo os alunos, quem faz direito, busca, não perde, né? E aí está aí um exemplo na prática. Foi o que a gente fez. A gente conversou com ele. Você vê que tem questões estratégicas que essa era uma preocupação nossa, Felipe, você está sendo bastante honesto, né? Porque quando eu estudava, os meus estágios foram as portas que se abriram para eu trabalhar, antes de trabalhar na escola, eu trabalhei no Citibank, na área de investimentos, né? Tive a oportunidade de fazer mestrado fora do país, pelo banco, e eu entendo que a faculdade barra estágio, ela cria essas oportunidades, então a gente não queria que ele fechasse a porta para o Brasil. Então, o que que a gente combinou com ele? Que nas férias de verão, agora de junho para setembro desse ano, ele fizesse um estágio no Brasil, né? E que no Uhum. nas próximas férias de verão ele fizesse um estágio nos Estados Unidos. Só que exatamente. E engraçado que eles são muito planejados, tudo muito com muita antecedência. Então,
no primeiro semestre desse ano, ele passou numa seletiva para o estágio que vai ser no verão que vem, não nesse, no Bank of America, na área de pesquisa, na área econômica, que é um estágio extremamente reconhecido, né? A remuneração deles é brincadeira, o quanto que eles pagam comparativamente com o Brasil, né? O valor deles é impressionante, o valor que eles pagam para o estagiário lá. É uma coisa impressionante, fora da É um casa. dos principais programas de estágios do país também, né? É bem competitivo, e é um valor considerável. É, e quando ele passou no estágio aqui no Brasil, a empresa que ele estagiou pagou a passagem para ele vir para o Brasil e pagou a passagem dele de volta também. Então você percebe que existe essa demanda hoje no Brasil, Felipe. Por isso que eu acho que é legal falar sobre isso, que o aluno que está estudando fora, que ele reserve pelo menos um período para fazer estágio no Brasil, para ganhar, para ter vínculos aqui, né? Porque se ele quiser voltar, ele já deixou uma bela porta até que ele recebeu o convite de emprego, né? Ele terminou o estágio semana retrasada e o diretor da empresa chamou e falou: olha, se você quiser voltar depois de se formar, tem portas abertas para você aqui. Ele explicou que ele já passou no estágio lá, né? Mas ele está construindo o caminho dele. Mas eu acho que é legal falar sobre isso, né? Realmente essa possibilidade de você manter o pé no país que você está estudando obviamente, no Brasil também, né? Sim, sim, eu concordo 100% com isso e tem que ter. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Tá, você falou da adaptação do Gabriel, que deu certo, mas eu quero ouvir a adaptação da família. Então, Como você sabe foi? que vamos colocar assim, né? Eu costumo brincar que assim, dentro do casal, né, marido e mulher, cada um acaba assumindo uma certa função, né? Obviamente a mãe acaba tendo essa questão mais de acolhimento, de proteção, acaba sendo um pouco esse papel muito forte, né? Isso não é regra, mas eu entendo que isso funciona muitas vezes assim. E os pais acabam tendo esse papel um pouco mais de aprender a caçar, né? Vai se virar, vai se desenvolver, é o teu momento, tal, né? E eu acho que essa construção ela é sempre muito positiva e a gente passou por isso, né? Quer dizer, a sensação do filho não estar próximo, de você não ir, por exemplo, nossa filha, eu moro em Santos, minha filha mora em São Paulo, está trabalhando lá, tá, né? E então a gente quer ver, ela pega o carro, vai lá e conversa com ela, né? Tem a sensação, né, dessa proximidade, né? Então, para nós mesmo, o que ficou muito claro é a gente manter nosso passaporte, o visto atualizado. Se a gente quiser pegar o avião hoje, aqui amanhã está lá, né? Também a lógica é mais ou menos quase a mesma. Então, isso para mim fica muito claro, essa disponibilidade, né? Mas eu acho que a sensação de distância ela acontece, né? Na verdade, muitas vezes vem aquela sensação de nossa, nosso filho está longe, poxa, e agora? E a gente reconstrói a gente racionaliza, digamos assim, esse sentimento e bola para frente, né? Mas eu acho que essa Uhum. é um desafio. Eu acho que as famílias têm que discutir isso, né? Como é que eles vão lidar com essa sensação dessa distância? Quanto que isso passa de insegurança? Se existe algum mecanismo de você gerenciar isso emocionalmente para as famílias não desmontarem, né? Mãe briga com o pai porque está estudando fora, está com saudade do filho, não consegue ver, né? Então, acho que essas são questões importantes para serem conversadas em casa, né? Sim, sim. E tem histórias interessantes aí. Tem gente que... uma mãe me contou uma vez que na dinâmica deles, da família deles, ela falava sempre que sempre tinha um que pelo menos fingia que estava bem. Quando um percebia que o outro estava com saudade demais, o outro ia lá e dava uma força. E ela falou É, que fingia que estava bem porque ela falou assim: pô, tinha vez que eu vi o meu marido meio derrubado. Eu também estava, mas como eu percebi primeiro, eu fingi que estava bem e ia tentar lá dar uma força. Porque é duro mesmo. Essa parte da saudade não tem como, é duro mesmo para todo mundo. E a minha sensação, por mais que assim, eu tenho o lado só do aluno, né? Porque eu fui aluno, fiz a faculdade. Ainda o meu filho tem 5 anos, vai demorar um pouquinho. Mas a, a, para o jovem é legal, né? Poxa, como você estava falando, chega lá na faculdade, tem muita coisa acontecendo. Tem professor de Júlia dando aula, tem polo aquático, tem academia, tem professor interessante, pesquisa. Você vai se ocupando, e essa era a minha realidade. Eu ia me ocupando e as coisas iam. Dava saudade? Dava, mas eu ia me ocupar com alguma coisa. Mas para quem fica, tem um buraquinho ali que é mais difícil de ser preenchido. E
é duro, mas passa, né? E você vê o meu filho bem, isso ajuda e vai Uhum. caminhando, né? E uma coisa interessante, Felipe, que eu acho que vale a pena comentar, que no final das contas, né, quando a gente percebe aonde nosso filho está sendo, está entrando, que faculdade ele está fazendo e tal, eu acho que a universidade ele é muito sábia tentando achar o nível de performance do aluno com o nível de exigência da faculdade, tá? Por quê? O Gabriel, dentro do Jean Piaget, né, ele sempre foi um aluno com excelente performance, sempre estava entre os melhores de todas as turmas de primeiro, segundo e terceiro, né? A gente sempre teve numa média de 120 alunos em 3 ou 4 turmas, e ele sempre estava entre os melhores, né? E quando ele entrou na turma dele lá, né, até hoje, né, fazendo aula, ele fala, pai, é que eu estou na média. Eu estou brigando na média, porque tem gente que vai e só tira 9 e 10, a gente não entende quando ele tira 9 e 10, né? É impressionante a performance. Então, eu estudo muito para conseguir acompanhar a minha turma. O ritmo. Então, para acompanhar o ritmo. Então, ele tem boas notas, né? A média dele, eu acho que ele vai conseguir fechar com A menos. Ele quer fechar com A menos, né? E aqui, né? E ele não quer entrar no B, ele está brigando para ficar com A menos ou A. Não, ele falou que A mais é impossível, né? E olha que eu vejo que ele estuda muito. Muitas vezes eu falo com ele de sábado, ele está estudando, não está na biblioteca, né? Então, eu falo isso por quê, né? Porque para ele se manter na média da turma dele, ele precisa estudar muito, e ele tem gente muito boa na turma dele, que ele comenta, né? Né? E aí eles fazem aquela média, a média se ajusta pela performance da turma, né? Média móvel. Então, se muita gente vai bem, né? A média, que seria a média de A corte, curva. sobe. Então, aí se ele tirou 8, 8 teoricamente pode ficar abaixo da média, porque se todo mundo tirou 9 e 10, o 8 é uma nota horrível. Então, ele fica abaixo da média. Então, você tem essa média flutuante, o que também cobra que todo mundo se mantenha, né, bastante dedicado. Então, eu acho que isso é interessante, né, porque muitas vezes eu fico pensando, né, não que não desse conta, talvez em Harvard não desse conta, mas eu acho que a universidade tem essa preocupação, né, garantir que o aluno que está entrando vai dar conta do ritmo da universidade por diversas questões, né? Então, acho que isso é uma questão que também me chama a atenção, né? Porque se o aluno, por exemplo, ele tá na sua escola e ele não é um aluno de 9 e 10 e tal, primeiro na turma da sua turma, provavelmente ele não vai passar numa universidade top. Por quê? Porque talvez ele também não acompanhe a universidade top, né? Eu acho que a universidade tem um pouco esse olhar, a sensação que eu tenho. Por isso que eles sempre perguntam, né, naquele como app que a gente preenche, qual é o ranking do aluno na sala de aula, né? Para saber se o aluno é um aluno de alta performance, se é de alta performance, ele vai dar conta de estar numa universidade que também é de alta performance, né? E esse ponto que você trouxe é bem verdadeiro, sim. As universidades se preocupam muito com o graduation rate deles, lá, o número de alunos formados, porque isso impacta até no ranking das melhores universidades do país. Então, na seleção dos alunos, os admission officers colocam energia nessa reflexão se o jovem dará conta ou não, porque isso impacta lá na frente, até no nível de acadêmico, de ranking das universidades. E eu até tinha me preparado para a conversa hoje, eu ouvi de Yale, era 97% de graduation rate. Então, assim, é um número altíssimo. Né? Pensando em algumas universidades, aqui, putz, a gente escuta algumas coisas e eu não sei se existe alguma universidade aqui no Brasil que tenha esse índice ou próximo disso. Eu imagino que não. Então, isso é interessante. Mas o outro ponto que você trouxe, que eu acho que é bem válido, é a questão de estar num grupo de alunos com nível parecido e que está Hum. todo mundo meio que indo, sabe, empurrando. Na faculdade, a sensação que eu tinha, e eu acho que você pode. E até tem a ver com um pouco o que eu ia perguntar aqui de novo. Os professores são próximos dos alunos também, se esforçam para tá no dia a dia, dar suporte, não tem uma sensação de meio de competição entre alunos versus professores, é algo meio que todo mundo está indo para o mesmo lado. Isso eu acho que é legal. Então, o que eu sinto, a universidade ela tem um clima de
ingenuidade positiva, quer dizer, todo mundo está lá de boa, querendo ter um bom resultado, as relações, os eventos são todos muito acolhedores, né? Então, eles têm festa de recebimento de recepção de calouros, eles têm todo um trabalho de acolhimento, né? Os professores, eles têm os escritórios deles, né? Os offices deles, que eles ficam disponíveis para atender os alunos. Todo professor tem um monitor, então os alunos que fazem lá as disciplinas, eles podem se candidatar a serem monitores se eles tiverem boas notas, né? E eles podem se candidatar a serem assistente de pesquisa, porque todos os professores lá são pesquisadores. Então o Gabriel hoje, desde o começo do ano, ele trabalha como assistente de pesquisa de um professor na área de economia. Então ele recebe um valor em dólar de trabalho, né? Ele pode trabalhar no máximo 10, acho que são 10 horas por semana, e ele vem trabalhando desde janeiro, se eu não me engano, desde janeiro, fevereiro desse ano. E então ele tinha a opção de ser monitor ou trabalhar na área de pesquisa. Como em princípio ele quer fazer mestrado na área, talvez doutorado, então ele também se interessou em começar já a criar contatos com professores que fazem pesquisa e ter a experiência de pesquisa. Então, quer dizer, essa convivência acadêmica ela é muito estimulada, né? Você vê as bibliotecas, é impressionante. Eu fui visitar, quando eu vou no feriado, e eu pego uma semana para ficar lá, e muitas vezes vou na universidade, sábado, domingo, né? Você chega sábado, a biblioteca está cheia, você chega no domingo, está cheia, né? E outra coisa que chama a atenção é o seguinte, né? O aluno recebe uma carteirinha, né? Que é a carteira dele, ele entra em quase todos os prédios. É uma coisa impressionante, né? Uhum, Aquele cartão dele lá, é óbvio que é tudo filmado, mas você uhum, tem um prédio lá da administração, vai lá, você passa. Você quer mostrar um laboratório, você entra, você vê o laboratório. Então, você consegue entrar em vários prédios, então o aluno meio que tem uma entendi, liberdade enorme, ele circula pela universidade inteira. Obviamente, tem áreas que são de pesquisa secreta, você não tem acesso, mas a maioria dos espaços você tem acesso com o seu cartão, você entra na universidade. Então, é uma coisa interessante esse acolhimento, falando, ó, você pertence à universidade. É muito interessante essa lógica do acesso, né? sim. É, eu ia falar disso, qual que é a principal diferença das aulas das universidades aqui do Brasil. Você trouxe um outro aspecto que não é da aula em si, mas isso também é uma diferença. Tem uma, um envolvimento, é parte da universidade. Assim, até eles não falam, você estuda na universidade, não, você vai para a universidade. Eu acho que isso é o verbo utilizado faz diferença mesmo, essa sensação de você estar na universidade. Então, isso é importante. Nas aulas em si, pelo que o Gabriel conta, você sente que tem alguma diferença específica? Conta, tem muitas horas de aula, não tem tantas horas de aula, e tem lições, tarefas, como que funciona na prática aí? Então, lá, nas universidades, né, americanas e em outros países, mas falando, né, do Yale, os alunos se preparam para a aula, né? Diferente no Brasil, né? Então, o professor fala, ele deixa claro o que ele vai trabalhar na programação dele, já dá a programação de todas as aulas, ele tem acesso já no começo do ano, o que vai ser trabalhado em cada aula. E aí ele estuda para a aula, o professor trabalha os principais pontos daquele conteúdo, mas o aluno já chegou sabendo o conteúdo, sei lá, 60, 50, 70% do conteúdo. Aí o professor trabalha as questões e dá atividade para eles fazerem, projetos, né, pesquisa, exercícios, né? Então, vamos imaginar assim, ele tem o dobro de lição de casa, porque ele tem a lição de casa que se preparar para a aula, e a Pré? lição de casa pré e depois pós. Então, toda atividade pré e pós, né? Então, quando você olha isso, você vê que faz sentido essa semana, entre aspas, que a gente fala no Brasil do saco cheio, né? Eles têm uma semana lá que eles chamam Spring Break, né? Que é essa, né? Você estudou lá fora, você sabe muito mais do que eu sobre isso. Mas o aluno, ele vem de uma demanda tão grande que essa parada de uma semana é meio que para não surtar, né? Porque eles estudam o tempo todo, né? Precisa. Precisa. É uma semana para, né? Relaxa, vai fazer, dá uma respirada para continuar na sequência, né? Uhum. Legal, legal. Tá? E antes de ir, o Gabriel já sabia o curso que ele ia estudar? Mudou alguma coisa? Mudou. Interessante essa dinâmica
de você ter dupla ou tripla graduação, né? Então, ele foi para fazer economia, mas ele sempre gostou de informática. Na escola ele fazia programação de jogos digitais, né? Ele sempre gostou um pouco de programação. Quando ele chegou lá, ele pegou frente de economia e, obviamente, a área de matemática, porque ele está optando por uma economia com uma base forte na área quantitativa. Então, ele pegou muito a área de matemática, começou a ir para a área da matemática, percebeu que precisa dominar a área de computação, então ele começou a trabalhar. Hoje ele faz matérias da matemática, computação matemática, computação e economia. Então ele está com as três frentes. E aí o que foi interessante foi que o aluno pode se formar, como ele escolheu computação e matemática, tem muita sinergia, ele pode se formar em 3 majors. Então ele provavelmente vai sair formado em economia, matemática e computação, porque eles integraram a área de matemática e computação como um major duplo, né? Então ele consegue sair com um major triplo, né? Com 3 Nos graduações, mesmos 4 anos? nos mesmos 4 anos. É isso aí. Legal. Então achei bem interessante porque ele foi lá para fazer economia, né? Por exemplo, o estágio que ele veio fazer aqui no Brasil foi um estágio para que ele bolasse uma ferramenta de apoio à decisão usando ferramentas da área de inteligência artificial que ajudasse ele ajudasse o seu gerente a tomar decisões mais fundamentadas em relação à compra e venda de títulos brasileiros. Então, eles tinham um sistema que era em Excel, que era muito arcaico, né, e gerenciava muitas informações, era lento. Então, ele fez toda a programação dessa estrutura de decisão. Então, tem várias fórmulas que ele trouxe da área econômica, da uma econômica quantitativa, que ele teve que desenvolver o sistema que pegasse essa base de dados e calculasse para que o gestor pudesse tomar decisões melhores em termos de compra e venda de papel, né, de papel títulos do governo. Então, o que eu percebi é que o casamento da economia com a computação aí é fortíssimo, né? Então, é um pouco dessa experiência que ele está tendo hoje, né? E o que bate um pouco o que a gente tem vendo, eu tenho visto, né? Por exemplo, assisti uma palestra de um dos diretores da INSPER falando que, por exemplo, na aula, na grade do currículo da aula de direito, está se ensinando programação e computação, porque hoje a computação vai estar entrando em todas as áreas. Então, eu acho que a coisa hoje está muito forte, né? Quer dizer, não dá para você abrir mão de você dominar um Python, de você saber lidar com data search, né? De lidar com informação, de fazer pesquisa, gerenciar volume de dados para tomar decisão. Então, acho que isso está muito forte, essa, essa, esse uso de tecnologia, e por isso que eu acho que essa mudança, esse incremento de uma nova área na formação da economia acabou sendo necessária, né? Que legal, que legal. Nossa, interessante. Não, tem que ser bem pago mesmo. É verdade, é verdade. Tá ajudando a empresa a se ganhar bem. Não, porque às vezes a gente pensa, o cara voltou, fez o estágio, que vai ser mais uma coisinha mais simples, mas isso eu vejo dos outros jovens também. Os jovens vêm para cá para fazer estágio, geralmente com algum projeto já mapeado. Não é para ser um ajudante de alguma coisa, já vem para cá com algum projeto. E não é à toa que a empresa está fazendo esse investimento de trazer o cara, pagar um bom salário e tudo mais. Tá? Eu, uma pergunta que com certeza vai aparecer aqui e já até adiantando. Então, bom, ele fez o estágio aqui no Brasil. Ano que vem tem o estágio nos Estados Unidos, que você mencionou. E ele, hoje, ele já tem algum um plano? Depois de formado, vai continuar fazendo mestrado? Ou pensa em voltar para cá trabalhar um pouquinho para depois voltar para o mestrado? E, claro, que não é definitivo, mas ele tem esse plano já, algo. Então, o que eu vejo hoje é que o Gabriel ele está colhendo informações, né? Quando de ele fazer esse estágio na Ibiúna, a conversa principal era, e a gente fala que na área de economia, como você toma decisões envolvendo bilhões, milhões, né? Você tem que saber muito, porque as pessoas só vão postar dinheiro nas suas decisões se você tiver muito conhecimento, uma base muito forte. Então, para mim, quem faz economia digamos assim, eu entendo que tem que fazer mestrado e doutorado, não tem como.
né? Por exemplo, na época eu trabalhei no banco, no Citibank, né? A responsável por economia era, né, muito bem formada. Toda a minha equipe que trabalhava com, né, que eu trabalhava tinha no mínimo mestrado em boas universidades, Stanford, em Cornell, né? Então acho que quando você envolve muito dinheiro, você precisa ter uma base, né, acadêmica muito sólida para você falar o caminho é por aqui, não é por ali. Né? Então você tem essa fundamentação. Então isso estava muito claro, eu cheguei a conversar isso várias vezes com o Gabriel, falou, você vai para economia, se prepara para estudar. É diferente de fazer administração, onde você faz administração, você trabalha 2, 3 anos, ganha experiência, volta, faz um MBA, né? E talvez não necessariamente você precise de um mestrado, porque é muito mais gestão, muito menos, obviamente que envolve conhecimento, mas é muito menos conhecimento acadêmico de alta profundidade, né? E aí quando ele foi para a Ibiúna, quando ele terminou, as pessoas reforçaram essa ideia, falando, olha, é importante se você fizer um mestrado, um PhD, com certeza, isso faz um diferencial muito grande, mas você não pode ficar longe do mercado. Então, você tem que meio que gerenciar as duas coisas, né? O ideal seria ele fazer um doutorado, um mestrado, conseguindo fazer um trabalho de consultoria, estar com o pé no mercado. Então, eu entendo que talvez seja essa a solução, mas eu não sei se ele vai cortar caminho e preferir trabalhar durante 2, 3 anos e voltar depois para estudar. Eu entendo que isso são as decisões que ele está tomando no momento. Né? Ele vai ter Uhum, agora experiência lá no Bank of America, que provavelmente, imagino que vai reforçar a ideia deles academicamente ser muito consistente, né? Então, eu acho que uhum, deve ser por aí, porque a equipe que ele trabalhou na Ibiúna, também a equipe dele todos eram muito bem formados, né? Boa parte estudou no exterior, então era uma equipe, né? Tinham 2 ou 3 ex-diretores do Banco do Brasil que eram donos da empresa. Então, por exemplo, o chefe dele direto estudou no exterior, fez matemática em Colômbia, então matemática e estatística. Então a equipe é muito boa. Então a equipe toda falou, ó, vai estudar, vai estudar. Então o que é muito legal, né? Eu acho que sim, estimula. reforça. Reforça, é. Então eu acho que é por aí, quer dizer, ele vai estudar agora o quanto que ele vai conciliar estudo com trabalho, nesse momento, depois que ele se formar, eu acho que é a dúvida. Mas eu acho que isso vai ser, digamos assim, diluído nas próprias oportunidades que vão vir pela frente, tudo, né? Que legal, que legal. E aí só algumas últimas reflexões aqui que eu acho que são importantes, assim, quais são os aprendizados que a família tirou desse projeto todo? Porque é um projeto familiar. Então, eu acho que o primeiro é que você tem que abrir mão de outras coisas, né? Quer dizer, não é barato manter um filho no exterior, né? Então eu lembro uma vez que não sei se foi, eu conversei com o Gabriel, né, que foi o consultor, né? Eu perguntei para ele, falei, Gabriel, qual a possibilidade de obter bolsa de estudo? Ele falou, Alexandre, vamos ser honesto, você tem mais de um imóvel? Eu falei, tenho. Ele falou, então se a chance de obter bolsa é muito pequena na universidade top. Eu falei, por quê? Porque ele falou, olha, o americano quando ele tem mais um imóvel, a universidade fala para ele, venda teu imóvel e pague a faculdade, né? Então, se você tem um salário muito limitado, se você tem bens, uma quantidade reduzida, a universidade vai te dar bolsa, porque né, o que eu sempre escutei é depois que ele seleciona o estudante, ele quer o estudante. Então, se com bolsa, meia Exato. bolsa, né, as boas universidades, as top, elas pensam dessa forma. Então, o primeiro ponto tem que se planejar financeiramente para sustentar durante 4 anos um gasto elevado. Não é barato, né? Então consome uma parte significativa da renda. Eu acho que o segundo projeto individual, um projeto que eu acho que tem um peso enorme, né, é que isso impacta a geração que vem depois do Gabriel, quer dizer, os filhos dele, né, os filhos vão ter um pai que estudou fora, um que tem conexão fora do país, que tem amigos no mundo todo, que tem uma globalização em termos de experiência de vida, isso gera um impacto numa geração que vem atrás dele, eu deixo isso muito claro para o Gabriel, quando ele falou, pai, estou em dúvida em ficar na GV ou ir para a EA. Eu falei, olha, filho, são duas experiências totalmente diferentes, né? GV você vai sair muito bem informado aqui com uma visão de Brasil.
Lá você vai sair com uma visão de mundo, porque você já tem a visão do Brasil, você conhece, vai ter chance de trabalhar aqui. Então eu acho que essa perspectiva de talvez ele voltar só para visitar a família, tem que estar dentro dessa vivência, né, da família. Quer dizer, pode ser que ele se forme, receba uma proposta enorme lá, fique por lá, faça doutorado e fala: "Pai, olha, eu volto para visitar vocês uma vez ou 2 vezes por ano, e depois a gente continua a vida por aqui". Tudo isso está dentro dessa possibilidade. Então acho que a família tem que, quando pensa em estudar fora, ela tem que estar pensando que isso faz parte da decisão lá tomada, né, no sentido de oferecer essa possibilidade, que talvez a família, os netos, né, seus, talvez não sejam brasileiros, né, quer dizer que talvez seja um distensionamento da família, quer dizer, não vai ficar todo no núcleo em Santos, que é o meu caso, eu moro em Santos ou em São Paulo, quer dizer, a família começa a ganhar uma perspectiva um pouco mais ampla de dispersão, né. Mas eu acho que isso faz parte, eu acho que a aprendizagem da família tá menos apegado para essas questões da proximidade, até porque a gente tem tecnologia hoje que facilita muito, né, e está mais apoiando o interesse do filho. Como eu falei, eu tenho um filho que quis estudar e uma filha que não quis ir para fora do país. As 2 soluções para mim são igualmente importantes, relevantes, reconhecidas da mesma forma, não existe para mim uma diferença, né, porque é importante os filhos estarem felizes das decisões que tomaram, e a gente dá apoio para qualquer uma delas, né, desde que elas sejam boas decisões, né. Então, Que legal. né. Ótimo, ótimo, ótimo. E aí, para finalizar, tem alguma dica, algum ensinamento, tanto para os pais ou para os alunos que estão no caminho? Então, o que eu vejo é como a gente, como adulto, com mais experiência de vida, segurar a nossa ansiedade para que a gente possa deixá-los construir esse caminho passo a passo, sem ser muito opressor ou deixar muito livre para que essas situações acabem se perdendo digamos assim, pelo que é de imediato, né. É muito mais fácil assistir uma televisão e ficar jogando do que estudar, né. Então, óbvio que a vida vai ter muitos trade-offs aí, né, você opta por uma coisa e você perde outra. Então, e eu acho que essa construção, ela sempre tem que estar envolvendo muito você poder ajudar seu filho a encontrar coisas que ele goste de fazer, e que ele abra mão de coisas que não vão gerar muito benefício, a não ser aquele momentâneo de você, né, ficar a noite toda jogando, o final de semana todo jogando no computador, em rede, com os amigos, e ser isso uma rotina. Então eu acho que como família, eu acho que essa ajudar o filho a achar esse equilíbrio do adequado, eu acho que é o grande desafio hoje, né, porque para a gente, vamos pensar hoje no mundo que a gente vai conviver com tecnologia e inteligência artificial, né, já estamos convivendo e cada vez mais, né. Ter capacidade de análise, ter capacidade de tomar decisão, ter capacidade de avaliação, resolução de problemas complexos, você só obtém com esforço, né, que nem você pagar academia e não ir fazer ginástica, não tem jeito. Não adianta você pagar a escola e não tirar o bônus, que é chegar nesse nível de habilidade cognitiva, digamos assim. Então, e aí não tem como, se você não tiver um momento de dor, de sacrifício, de empenho, você não chega nesse resultado. Então eu acho que a família tem que fazer muito essa moderação, e isso envolve acerto e erro, repensar, conversar, se trancar com a esposa no quarto, falar: "Vamos conversar? Precisamos alinhar algumas coisas", quer dizer, eu acho que isso é sempre muito importante, e ninguém está certo, né, porque sempre é um aprendizado familiar, né, e coletivo, né. Legal, legal. Bom, desde já eu agradeço os ensinamentos, o compartilhamento de histórias, informações, isso é muito legal. Bom, como eu falei, sou pai, então estou absorvendo isso para levar para o filho. Eu também acredito que esse equilíbrio, meu filho tem 5 anos, eu já vejo que esse equilíbrio não é fácil agora, imagino que vai ser mais difícil lá na frente. Então, legal, ótimo, ótimo. Tá? E aí eu vou voltar, vou abrir para as perguntas aqui, vou chegar nas perguntas. Então, vou começar por uma bem direta aqui que o Nelson fez. Tem como ter acesso à sessão anterior? Nelson, no nosso site, daqui para fora eventos, se você colocar no site daqui,
daqui para fora e olhar na aba de eventos, você tem todas as entrevistas que nós fizemos no passado. Então, normalmente nos leva alguns dias para fazer, a do dia 5 já deve estar lá, tá bom? Então, ótimo. A pergunta aqui, como que é Yale em exatas? Em exatas, então, Yale tradicionalmente ela é uma universidade com ênfase em economia, relações internacionais, áreas de humanas, e o que eles perceberam desde os últimos anos, com o investimento do governo e a necessidade de você formar pesquisadores na área de STEAM, né, que é Science, Technology, Engineering and Math, eles fizeram investimentos pesados nessa área. Então, eles têm um prédio, por exemplo, enorme só de computação quântica. Então, hoje eles têm um dos maiores computadores quânticos nos Estados Unidos. Obviamente, né, está recebendo uma área de investimento muito forte. Por exemplo, a área de biologia e química deles, eu visitei as duas faculdades, é impressionante. Você entra lá, tem vários ganhadores de prêmio Nobel lá na parede deles. Então, o que eu percebo é que a área de Yale hoje ela está investindo fortemente na área de exatas, mas ela não é uma MIT, né? MIT tem um foco de engenharia, né? Stanford tem um foco muito forte de engenharia, né? E Yale hoje eles têm um crescimento forte nessa área e muito dinheiro para essa área. Tanto é como eu falei, foi construído um prédio novo, é recente, acho que tem um prédio, quando eu fui visitar a Yale, o prédio acho que tinha 1 ano de inauguração, né? E estão investindo pesadamente em inteligência artificial e computação quântica, que é um benefício que o Gabriel hoje está usufruindo, porque ele já teve aula de inteligência artificial, como é que é fazer programação no computador quântico, né, que é totalmente diferente, a lógica de programação é impressionante, né? É uma coisa é fascinante. Antes de fazer administração de empresa, já viu, eu fiz física, né? Então eu adoro a área de ciência, né? Ciências exatas. Então é muito interessante a lógica da programação. Mas eu acho que se você está pensando em engenharia, talvez tenha opções mais competitivas hoje, como Stanford, como MIT, né? Que acho que são universidades que no ranking da área de engenharia estão muito bem posicionadas. Obviamente tem outras, né? Mas eu acho que na engenharia, tirando a área de computação, né? Eu acho que as outras engenharias, talvez outras universidades tenham um resultado melhor. Sim, sim. E aí eu tenho uma, um comentário barra pergunta da Cara que eu acho que você trouxe um pouco, e aí eu posso trazer também um pouco aqui do conhecimento. Ela falou, poxa, mas a entrevista não é decisiva. Né? O filho dela fez entrevista em várias das universidades, achou que ia passar em todas, porque a entrevista foi super legal, e aí o entrevistador elogiou, falou e tudo mais, e no final ele acabou passando em uma delas, que é uma excelente universidade, passou em Princeton, e ele acredita que foi a questão do need blind, da universidade ter recurso, em algumas universidades não têm o recurso, que é need aware. Tá? E aí é um assunto novo aqui, essa questão do NID. Pessoal, a gente tem alguns eventos programados para falar sobre bolsas, e se vocês depois que estão e querem conhecer mais o assunto, pode entrar em contato com a gente para a gente discutir mais essa questão das bolsas, que é algo relevante, a gente fala sobre isso também, tá? E sim, Carla, a parte financeira tem um peso na aceitação ou rejeição em várias das universidades, sim. Algumas das universidades são mais abertas a oferecer bolsas para alunos internacionais, outras têm recursos um pouco menores. Então, isso impacta, assim, nas chances de admissão. E aí é importante lá na frente, na hora de escolher uma lista de universidades, ter essa decisão estratégica. Bolsa vai ser super relevante, então vamos mirar nessas universidades que historicamente são mais generosas, e assim por diante. Tá? E aí depois a gente pode explorar mais essa questão. Ah, quais atividades extracurriculares que o Gabriel praticou? Então, em termos de oportunidade, é impressionante a quantidade. Nós estamos falando, eles têm uma feira de clubes que eles montam, e nessa feira de clubes é um gramadão enorme, e ele fala, olha, pai, são mais de 200. Eu só estou compartilhando aqui para as pessoas verem para o contato da gente. Desculpa, Alexandre. Ah, não, não, eu pensei que tinha caído meu sinal aqui, desculpa, eu parei de Não, falar não, por não. isso. Então,
Então, lá são mais de 200 opções, eles têm uma feira, então você vai passando em cada local e você vai perguntando o que que faz, qual é a atividade, quem puxa. Quem puxa essas atividades são sempre alunos mais velhos, né, e ele se envolveu no polo aquático, né, e ele se envolveu com atividades de música, então eles têm um grupo que toda de jazz, né, então eles ensaiavam todo sábado e tocavam no gramado lá, quando era verão e primavera, e no inverno eles têm uma área específica que eles tocam. Então ele foi para música e foi para polo aquático, foram as 2 áreas que ele se envolveu, mas tem muitas áreas, tem clube de investimento altamente profissional que investe em dinheiro que eles se cotizam, né, eles têm de dança, é muita coisa, é muita coisa. O Gabriel começou a me contar, e aí vai um pouco da política que eu entendo, quando eu tive um pouco de acesso para entender qual era o perfil de currículo que você tem que construir oferecendo para o seu aluno, e falando agora com o diretor de escola, né, o que eles pensam é o seguinte, né, não adianta você ser mais ou menos em 10 atividades, eles sempre falam: "Ó, seja bom em 2, né, sei lá, é música e karatê, música e futebol, tênis e alguma outra atividade, mas seja bom de ser referência, né, seja bom de você realmente ter uma qualidade elevada". Por quê? Porque é uma forma de você trabalhar a integração entre os estudantes. Então, por exemplo, no college lá de Berkeley, que ele fica, ele tem alunos da área da engenharia, da área do direito, da área da medicina, da área da economia, e todos estão no mesmo college e todos fazem muitas atividades de clubes. E aí você integra aluno que faz medicina com aluno que faz física. Quem sabe daí saia um novo equipamento, né, que vai fazer testes, porque são alunos amigos que desenvolveram projetos juntos envolvendo áreas interdisciplinares, né. Então eu acho que essa ideia de o aluno, poder fazer essas escolhas é fantástica, mas gente, vocês não vão encontrar limitação de escolha, é uma coisa impressionante. Tem futebol lá, eles têm o Gabriel não jogava futebol, né. Futebol, tu falou futebol brasileiro, né, não futebol Soccer. americano. É, o soccer, né. Mas, então tem tudo, você realmente não Centenas, falta centenas. opção. Tem algumas coisas esquisitas. Tem competição de broomball lá, você falou do Harry Potter, eu lembrei da competição da vassoura. Tem equipe lá que joga lá o campeonato lá de, sei lá qual que é o nome do jogo lá, correndo com vassoura pelo campo. Tem tudo, apreciadores de queijo, churrasco, toda essa Sim. parte de engraçada, divertida e tudo mais, como também tem de pesquisa, de investimento, de vacina, de um monte de coisa. Isso é bem legal mesmo. Ótimo, ótimo. Ah, tá bom. Tá. Algumas questões aqui da parte financeira. Os alunos conseguem financiamento, e aí eu consigo responder aqui. Nelson, eu já ouvi falar, mas nunca vi acontecer para quem não tem nacionalidade ou não tem um fiador do país. Então, eu já ouvi falar que tem alguns sites que falam, mas eu acho muito, muito, muito difícil de acontecer. É muitíssimo mais comum o jovem conseguir algum tipo de bolsa, ou total, parcial. As bolsas totais são mais raras também, né? Parciais são mais comuns. E aí depende da universidade. Em algumas das universidades, a bolsa é por necessidade financeira. Em algumas das universidades, a bolsa é por mérito. Então, depende de cada uma delas. Nessas universidades mais seletivas, a bolsa não é por mérito, porque todo mundo, como a gente conversou aqui, que passou em Yale, por exemplo, é fera. Não tem nenhum que é mais ou menos. Então, eles vão dar bolsa para quem precisa. Tá? E é nessa linha. Bom, Alexandre, eu quero novamente agradecê-lo. Foi uma conversa muito, muito legal, muito rica, muita coisa boa. Agradeço demais. Continuo torcendo pelo Gabriel. Acho que a torcida é sempre boa, mas que vai dar certo, já deu. Então, obrigado, Alexandre. Obrigado. Imagine, eu que agradeço, a gente participa desse evento, Felipe, com o objetivo de poder trocar, né, um pouco de experiência da nossa vivência com os pais. Eu sei que esse processo é um processo que envolve muitas decisões, muitas reflexões, e não tem o melhor caminho, né, tem o caminho que a gente consegue construir, e com todas as variáveis que a gente gerencia, né, como família, seja no aspecto financeiro, emocional e tudo mais.
Então, a ideia é que realmente poder compartilhar, espero que tenha de alguma forma ajudado, né, os pais aqui presentes ou os alunos a pensar um pouco sobre essas questões que foram levantadas e fico à disposição, Felipe. Muito obrigado aí pelo convite também, o que a gente puder compartilhar, a gente está à disposição, tá bom? Então, tá, já. Um grande abraço para vocês, boa noite e contem conosco. Até logo. Tchau, Boa tchau. noite.